Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Vayera e o capítulo de abertura, no capítulo 18, verso 1, nós encontramos o seguinte texto: Vayera elav Hashem Elonei Mamre, Hu Yoshev Petach Ha'ohel Kehom Hayom. E apareceu a ele o Eterno nos carvalhais de Mamre, e ele estava assentado à porta da sua tenda, a porta da tenda, no calor do dia. O que nós vemos aqui então é a descrição de uma aparição, segundo diz o texto aberto da Torá, de Hashem para Abraão, no momento em que ele estava assentado, abertura junto à porta da sua tenda. É de suma importância que possamos tentar compreender o que o texto quer dizer com Vayera, e apareceu. Nós sabemos que várias passagens da Torá aludem ao fato de que Hashem não tem corpo. O próprio Rambam disse She'eino guf, ou seja, que ele não tem corpo algum, não tem forma, não é físico. Então, como algo físico poderia ter aparecido, como algo não físico poderia ter aparecido? O fato é que o Rambam, ele mesmo oferece uma explicação para a passagem, dizendo que trata-se de uma visão, e o próprio termo Vayera talvez nos indique algo a respeito disso. Vayera, na verdade, tem a ver com uma forma verbal derivada do verbo ver. Mas não é o verbo ver tal qual nós entendemos. Na verdade, significa aparecer. Aparecer, tecnicamente, numa visão. Por essa razão, o Rambam então coloca a ideia de que o que nós temos aqui, na verdade, é uma visão de Abraham, onde ele vê os personagens se aproximando dele, incluindo o que o texto da Torá chama de Yud Rei Vav Rei, ou seja, o próprio Eterno. Mas mesmo assim, esse texto nos incomoda de certa forma, porque como alguém em visão poderá ver o Eterno? Uma outra parte da tradição judaica, por meio do Rashi, nos diz que o que nós temos aqui é uma forma de manifestação de malachim, de enviados ou de emissários, que, de certa forma, seriam visíveis, que se comunicariam com as pessoas, mas que falariam como profetas em nome do Eterno. Então essa é uma outra possibilidade. Nós temos aqui, na verdade, emissários humanos que falam com a autoridade divina, como fossem profetas. E há ainda a ideia de que nós temos aqui, na verdade, emissários ou mensageiros que, segundo o próprio Rashi, seriam representantes com ordens celestiais. Um deles, Michael, outro, Gabriel, e ainda Rafael. Michael, na angelologia judaica, é conhecido como o arcanjo, o anjo protetor de Israel, o malach que protege o povo judeu. Nada mais apropriado que esse malach tenha, de certa forma, sido visto nesta visão de Abraham, porque nós temos exatamente neste capítulo o anúncio do nascimento do povo judeu, do povo de Israel. Abraham ia ter um filho, Isaac, e esse filho daria origem, então, ao povo judeu, ao povo israelita. Rafael teria vindo, então, para curá-lo da sua circuncisão, que teria acontecido há 3 dias antes. E também Gabriel, teria vindo para destruir as cidades da Campina, Sodoma e Gomorra. Essa é a explicação do Rashi, que foi uma visão de Malachim, onde Abraão, então, teve contato
com esses personagens, com esses emissários, numa visão, e que ele então passou a entender que a partir daquele momento a sua esposa, Sara, estaria esperando um filho e se chamaria Isaac, ou Yitzhak. Qualquer uma dessas explicações, tanto a oferecida pelo Rambam como a oferecida pelo Rashi, elas são explicações plausíveis de acordo com todo o contexto da Torá, onde nós sabemos que o Eterno não tem corpo, não é um ser físico. Naturalmente, nós temos uma passagem, por exemplo, clássica, que é Shemot, capítulo 3, onde nós encontramos a visão da sarça ardente, onde Moisés, por sua vez, vê algo absolutamente fenomenal, absolutamente diferente de qualquer coisa. A visão de uma sarça, de um arbusto que pega fogo e não se consome. E desse arbusto sai um brado que o chama pelo seu nome, e do arbusto, da sarça, este ser se identifica como Yud-Hei Vav-Hei, ou seja, como o Eterno. Eu sou o Eterno, Deus de teus pais. E na sequência nós percebemos que o próprio ser que fala, digamos assim, da sarça, identifica-se como o anjo do Eterno. Aliás, o início do verso já diz que é o próprio Malach Hashem, ou seja, o enviado, o emissário do Eterno que está falando, e não o próprio Eterno. Então a explicação do Rashi é bastante plausível também nesse sentido, que ainda que fossem, digamos, uma visão, essa visão ainda não revela exatamente a pessoa do Eterno, porque realmente é incognoscível. Na criação, o Eterno não interage tal como ele é com a criação. Ele tem os seus emissários, os seus malachim, as suas potências, as suas forças pelas quais ele age e interage na criação, com a criação. Desta forma, eu achei por bem colocar esta explicação do capítulo 18 para facilitar a compreensão do restante do contexto de toda a Parashá. Nós vemos ainda nessa Parashá a mediação de Abraão pelas cidades da Campina, onde o Eterno diz que se houvesse pelo menos um justo ali naquela cidade, ele então não destruiria. E nós sabemos pelo texto da Torá que ele destruiu. Então nós chegamos à conclusão de que mesmo aquele que foi salvo dessa destruição, ou seja, Ló, ele não era um homem tzadik, não era um ish tzadik, não era um justo. Ele foi, segundo a própria tradição judaica, foi salvo daquela destruição pelos méritos de Abraão. Isso é importante saber. Nós vemos no desfecho da história de Ló exatamente a sua característica transgressora. Nós vemos que ele foi induzido a cometer um grave delito, uma grave transgressão contra Deus. E esse delito é algo tão grave que mesmo na tradição judaica procura usar de circunlóquios para se referir a ela. Nós sabemos que a partir das suas próprias filhas, Ló gerou filhos. E essa índole transgressora já se revela quando ele tenta levar vantagem sobre Abraão, na sua separação. Tentando levar a melhor parte, ele acaba parando em Sodoma. E ali a cidade em si influenciou ainda mais, a ponto dos sábios dizerem que ele foi realmente salvo, não por ele mesmo, pela sua própria justiça, como diz o texto, o justo pela sua fidelidade viverá, mas aqui nós temos uma exceção a isso. Na verdade, foi o mérito de Abraão que salvou Ló da destruição em Sodoma. Na sequência da Parashá, nós vemos então os conflitos de Abraão, os testes pelos quais ele passou.
Ou melhor, nós vemos, na verdade, vários testes pelos quais ele teve que ainda passar. Um deles, a questão de Avimelech e a sua, o conflito que houve devido à questão de Sara, em que Avimelech toma Sara como esposa e ele incorre num juízo divino. Sendo assim, por medo do juízo divino, após receber uma visão, Avimelech então entrega Sara novamente para Abraão e eles saem daquela terra e vão peregrinar entre os filisteus. Este temor de juízo veio segundo o próprio texto, onde Avimelech diz que foi de forma inocente que ele fez isso e que ele estava então de mãos limpas. E o próprio Deus, ele concede a Avimelech o benefício da dúvida. Obviamente Deus conhecia o coração de Avimelech, sabia que ele não tinha feito aquilo com más intenções. Ele pensou que realmente poderia se casar com Sara. Ele não tocou nela, como diz o texto, mas foi advertido para que não fizesse mais nada, para que não tentasse absolutamente nada contra ela. E assim nós vemos as provas pelas quais Abraão teve que passar para poder se sustentar, para poder se manter, para poder manter a sua própria segurança e a sua integridade numa terra estranha. Esses testes, duros testes pelos quais ele teve que passar, todos eles são alistados em Pirkei Avot, especificamente em Pirkei Avot, nos comentários, inclusive, do Rambam sobre Pirkei Avot. O Rambam cita os 10 testes de Abraão, os 10 testes pelos quais ele teve que passar, e a lista como último teste, exatamente o teste da Akedat Yitzhak, ou seja, a amarração de Isaac, ou o quase sacrifício de Isaac, por assim dizer. Vamos ler então uma passagem do Pirkei Avot, onde nós temos a descrição dos testes de Abraão, que Abraão teve que passar, de acordo com o Rambam. E o grande sábio diz o seguinte: os 10 testes aos quais Abraão foi submetido são todos claramente mencionados na Torá. O primeiro foi a viagem para um local desconhecido, quando Deus lhe disse: sai da tua terra. O segundo foi a fome que ele encontrou na terra de Canaã, quando chegou lá. E quando Deus lhe disse: eu te farei uma grande nação. E depois disse: e havia fome na terra? Este foi um grande teste. O terceiro foi o ato de violência dos egípcios contra ele, quando levaram Sara ao faraó. O quarto foi a sua guerra contra os 4 reis. O quinto teste foi a aceitação de Hagar como esposa, quando ele perdeu a esperança de ter filhos com Sara. O sexto foi a circuncisão, que lhe foi ordenada a fazer numa idade já muito avançada. O sétimo teste foi o ato de violência por parte do rei de Gerar, Avimelech, quando também levou a Sara. E o oitavo foi o banimento de Agar depois que ela lhe deu um filho. E o nono teste foi o afastamento do seu filho Ismael, como Deus disse a ele: não te pareça áspero tratar assim o menino. E previamente o versículo já nos revelou como foi difícil este assunto, dizendo: este falar foi muito duro para Abraão. Mas ele obedeceu às ordens de Deus, diz o Rambam, e expulsou Ismael e Agar. E o 10º teste foi exatamente a amarração de Isaac para o sacrifício. Esse é o comentário do Rambam sobre Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah 3, onde são alistados os testes pelos quais o grande patriarca teve que passar. E neste comentário nós percebemos a lista dos testes. Mas algo de fundamental importância, eu creio, é que nós entendamos que Abraão passou em todos esses testes. Por que nós dizemos isso? Porque nós percebemos que tem
comentários, tem surgido comentários ultimamente, de pessoas que se dizem monoteístas, pior, pessoas que se dizem israelitas, judeus, etc., afirmando que Abraão reprovou, falhou nos testes. E especificamente no teste da Akedat Yitzhak. Essas pessoas que dizem isso, se dizem judeus, se dizem israelitas, se dizem judeus praticantes, de origem judaica, etc. e tal, praticantes da fé israelita, essas pessoas estão totalmente equivocadas quando afirmam tal coisa. Estão laborando em crasso erro. Porque não há argumento algum, seja deste ou daquele, mesmo que seja de um rabino moderno, que possa contra-argumentar aquilo que os sábios de abençoada memória já estabeleceram há séculos, milênios até. E o Pirkei Avot é um tratado da Gemara, o Talmud, a Mishnah, melhor dizendo, e Pirkei Avot nos diz claramente, ou nos traz a ideia dos testes de Abraão, as seguintes palavras. Vamos ler então o 3. Mishnah 3, capítulo 5. Com 10 provas, Abraão foi testado. Com 10 provas, Abraão, nosso pai, foi testado. E ele passou em todos. Para indicar o quanto era grande o amor de Abraão, nosso pai, por Deus. Isso aqui é Pirkei Avot que está falando. Tratado da Mishnah 5, verso 3. E o nosso texto diz o seguinte: Asara nisionot nitnase Abraham avinu ve amad bechulam. Essa expressão ve amad bechulam, e passou em todos. Porque em hebraico, quando você passa num teste, é amad bamivchan, ou amad banisayon. Amad significa ficar firme, ficar em pé. E ele, o texto diz, ve'amad bechulam, ou seja, ele passou em todos. Se o próprio texto da Mishnah diz que Abraão passou em todos os testes, e o Rambam, Maimônides, a lista, os 10 testes, inclusive a Akedat Yitzhak, como o último teste de Abraão, quem poderá dizer o contrário? Qual argumento poderá subsistir aos sábios da Mishnah? É isso que eu gostaria de saber. Essa temática é muito importante. Porque, gente, atribuir falha a algum teste a Abraão é negar abertamente aquilo que a Torá advoga. Aquilo que a Torá advoga é que Abraão é simplesmente o pai dos fiéis, o pai daqueles que de alguma forma mantiveram a sua emuná, a sua integridade diante de Deus. Então, na verdade, isso é um atentado contra a Mishnah, um atentado contra o Talmud, um atentado contra a Torá, um atentado contra a memória do patriarca. E eu creio de fundamental importância também que nós possamos analisar o capítulo 22, que é o capítulo da Akedat Yitzhak, é o último capítulo desta Parashá, Vayera, para que a gente possa, então, reunir um pouquinho mais de argumentação em cima disso, para mostrar que realmente Abraão não falhou no teste. O que ocorre é que talvez a impressão que se dá é que Abraão não contestou a Deus quando ele recebeu as ordens, segundo diz o texto em português, de oferecer o seu filho em sacrifício. A questão importante aqui é perceber que o próprio Abraão, quando ouviu a ordem,
quando viu a ordem, ele já sabia, prestem bem atenção, ele já sabia de antemão que aquela questão do sacrifício não aconteceria. Ele sabia, pelo dom profético, de acordo com como dizem os sábios, Rashi entre eles, que tanto ele, Abraão, como seu filho Isaac voltariam vivos daquele cenário. E como é que nós sabemos isso? E a gente está revelado abertamente no texto da Torá. Verso 5 do capítulo 22. Vayomer Avraham el Nearav, Shvu lachem po im hachamor, va'ani ve'hanaar nelecha ad ko. Vinishtahave venashuva aleichem. Ou seja, e Abraão disse aos seus rapazes, fiquem aqui com o jumento, com o animal, e eu vou com o menino logo ali. E nós então serviremos, nos inclinaremos, ou seja, diante do Eterno, e voltaremos para vós. Venashuva aleichem. Se Abraão tivesse certeza de que ele teria mesmo que ofertar o seu filho em sacrifício, que ele teria mesmo que matar o seu filho para oferecê-lo num holocausto ao Eterno, de que forma e por que ele falaria Venashuva aleichem, e voltaremos para vós? Os mestres de abençoada memória nos dizem que aqui nós temos uma profecia de Abraão. Ele sabia perfeitamente que voltaria ele e o menino, ele e o rapaz voltariam sãos e salvos, sairiam sãos e salvos daquela cena. Por essa razão que a emuná de Abraão, a fidelidade às palavras de Deus, foram tão grandes, ao ponto de chegarem a um nível profético elevadíssimo. Ele não estava apenas supondo aqui. Ele estava falando de forma profética, como diz o Rashi e tantos outros sábios de abençoada memória. Sabendo previamente que ele voltaria, é natural que ele entenderia que deveria chegar, digamos, às últimas consequências, mas que ainda assim haveria algo no decorrer dos eventos que impediria aquela tragédia. Porque ele bem sabia, bem conhecia a vontade de Deus. E como ele bem conhecia a vontade de Deus, nós vemos, logo no comecinho desse capítulo 22, a seguinte injunção. O Eterno fala com Abraão e diz, Lech lecha, Lech lecha, novamente, no verso 2, vai-te. Percebam que no capítulo 22, verso 2, nós temos exatamente a mesma expressão usada por Deus para chamar Abraão para fora da terra de Ur dos Caldeus. Velech lecha el eretz ha-Moriá, ou seja, e vai para ti para a terra de Moriá, ve ha'alehu sham, ou seja, e o eleva ali, leolá, por elevação, al ahad yarim asher omar eleicha, ou seja, sobre um dos montes que eu te direi. As versões em português traduzem isso como e oferecerás ele ali como um sacrifício sobre um dos montes que eu te direi. Porém, o hebraico, ele tem camadas de sentido. A ideia principal aqui, o pedido que Deus fez, se você seguir as camadas de sentido da Torá, você vai perceber que o termo olá, ha'alehu, elevar, significa elevar. A ideia então era
fazer uma elevação de Isaac. Uma elevação de Isaac. Abraão entendeu todo o processo. Obviamente que essa ideia da elevação incluía na mente das pessoas o sacrifício. Mas ele sabia, obviamente, que Deus não pede sacrifícios humanos. Como Abraão sabia perfeitamente que Deus não pede sacrifícios humanos, por essa exata razão, por usar de inteligência, por ser uma pessoa racional, por ser alguém que conhecia a vontade de Deus, Abraão fala no verso 5 para os dois rapazes: nós vamos logo ali, nós então serviremos a Deus e nós voltaremos para vós. Benashuva aleichem. Ou seja, eu não vou voltar sozinho. Esse cenário que se armou para mim, esse cenário não é um cenário de sacrifício humano. Eu sei que isso é um teste de fidelidade. Eu sei que eu vou passar por esse teste de fidelidade a Hashem e eu vou voltar com o meu menino. A ideia é simples. E Abraão foi, então, saiu-se bem desse teste. Como diz Pirkei Avot, e o comentário do Rambam, inclusive, aprovadíssimo. O teste final. Esse teste final, teste cabal de fidelidade. E tantos outros grandes sábios aludem a esse teste. Mencionam várias vezes. Um deles, inclusive, Sforno, no seu comentário in loco sobre esta passagem, ele diz o seguinte: Yadati ani hamalach shebadim yagdilecha ha'el al malachav kaomer zichron liveracha gdolim tzadikim yoter mimalachei hasharet. Ou seja, disse o anjo para Abraão no momento em que ele fez com que Abraão parasse com aquela situação. O anjo disse: agora eu sei que no juízo Deus te exaltou até mesmo sobre os seus anjos. Como se diz, os sábios, os tzadikim, os justos, são maiores, mais elevados do que os próprios anjos servidores. Uma declaração fantástica como essa. E as pessoas vêm dizer para mim que Abraão não passou no teste. Sforno confirma, Rashi confirma, Rambam, Pirkei Avot confirma. Toda a tradição judaica milenar confirma. Os 10 testes de Abraão e a sua prova final como a evidência da sua fidelidade ao Eterno. Teste definitivo para que ficasse registrada na história humana que Abraão realmente é o pai da fidelidade, o pai da Emuná, Ava Emuná, para todo sempre. Sem sombra de dúvidas. Sem a menor contra-argumentação. O que está sendo exposto aqui, o que foi exposto ao longo da milenar história judaica, é um modelo de fidelidade de Abraão que jamais cogitou-se a ideia de ele ter falhado num dos seus 10 testes. Isso é tão natural, tão óbvio em toda a tradição, que realmente eu creio que nós não precisamos nos alongar tanto com relação a isso. Mas enfim, nesta Parashá, Vayera, nós estamos celebrando aqui. Eu gostaria que vocês celebrassem comigo a fidelidade ao pacto de Abraão, deixando o exemplo para todos aqueles que são, sim, de certa forma, sua descendência em termos, digamos, de emuná, em termos de fidelidade ao pacto, seja o pacto universal ou o pacto sinaítico. Quero, então, que vocês reflitam sobre isso e que estudem essa parashá, porque ela é fantástica, especificamente com muito empenho, o primeiro capítulo e o último,
porque realmente nós temos aí o fecha de todas as grandes provas pelos quais Abraão, nosso pai, por que não nosso pai, pai da Imuná, passou e foi realmente aprovado. Agradeço a todos e até uma próxima oportunidade. Em Hashem.